Uma das coisas que a gente logo percebe quando a gente entra na arte é que, cara, tem um monte de coisa pra gente estudar. Mas até onde vai isso, né? Um bruxo de verdade, ele realmente precisa estudar bastante? Vamos falar sobre isso? Então, assim, já respondendo a questão, né? Na minha percepção, no meu modo de ver, sim, precisa, né? Um bruxo precisa estudar bastante. Mas o que eu queria tratar aqui para vocês, com vocês, são outras reflexões, né? Eu queria pensar assim, queria refletir junto com vocês da seguinte forma. Então, a bruxaria e todos os estudos da bruxaria, às vezes assuntos até bastante complexos, eles então, as portas dos mistérios, elas só se abrem para aqueles que são alfabetizados, por exemplo, ou melhor, né, para aqueles que foram alfabetizados em grandes escolas, que frequentaram grandes universidades. É uma reflexão que eu faço com vocês, assim, né? Será que a bruxaria, ela é só para quem é acadêmico ou para quem teve oportunidade de estudar? Porque assim, eu penso assim, se a gente for analisar o Brasil, vou falar do contexto do Brasil, que é onde eu moro, né? Qual é a qualidade de ensino do Brasil? E a gente sabe que o problema não é de agora, né? Então, quantas pessoas, quantos de vocês, durante o período de escola de vocês, estudaram certos assuntos, como, por exemplo, Inquisição? Como a visão do indígena quando da invasão nas terras que hoje nós chamamos de Brasil. Da visão da pessoa escravizada negra diante de toda a escravidão. Então, quantos de nós tivemos a oportunidade de estudar em profundidade essas questões? Ah, mas o que tem isso a ver com a bruxaria? Tudo, meu bem, tudo. Quantos de nós estudamos a transformação do feudo para o capitalismo, mas com uma visão não de evolução, mas uma visão crítica de tudo isso, que está inteiramente relacionado à própria bruxaria, né? Da transformação de toda a relação campesina com a relação de cidade, paganos e urbanos. Quantos de nós? Poucos, né? Então daí que a gente já pensa assim, putz, quando começa a estudar realmente a bruxaria, a gente vai percebendo que a gente vai enveredar por vários campos, a gente sai dos manuais, que são super legais, eu adoro, né, dos manuais de bruxaria, de magia, e aí a gente começa a adentrar outros campos. Então a gente vai estudar antropologia, a gente vai estudar sociologia, geografia, história, obviamente. E aí a gente vai aprofundando e a coisa vai ficando mais complexa, porque a bruxaria, a própria arte bruxa, né, a bruxaria em suas mais diversas concepções e acepções, é uma manifestação humana, sei lá, acho que desde que o humano é humano, né? Então assim, é claro que para você se aprofundar, você vai precisar mergulhar em tudo isso, mas veja uma coisa, gente, eu acho que às vezes as pessoas elas confundem algumas coisas, né? O bruxo mesmo, a bruxa, é a arte dos sábios, não é a arte do erudito, necessariamente, né? Não é a arte de quem leu mais livros, não é a arte de quem escreveu mais livros, ela é a arte dos sábios. E muitas vezes a sabedoria é aquela sabedoria da prática, é a sabedoria do dia a dia. Se a gente for olhar historicamente quem eram os bruxos, as bruxas, qualquer dia a gente faz até um vídeo sobre essas questões históricas que são bem interessantes, relacionando com política e tudo mais, né? Mas os bruxos e as bruxas muitas vezes eram campesinos ou pessoas do campo que tinham um conhecimento e uma sabedoria adquiridos da prática da lida com a terra, tá? Isso é um estudo. E a magia? Então, a magia conectada à própria natureza. Depois você vai tendo até acessos, quando há a inserção e a mistura aí do ocultismo, né, da alta magia, daí é outro assunto. Mas eu tô falando do bruxo, da bruxa, do herveiro, da herveira, do feiticeiro, da feiticeira.
Então, quando a gente olha para trás, e a bruxaria ela é uma arte também que se fala muito sobre ancestralidade, a gente precisa perceber o seguinte, a gente tem que tomar um certo cuidado para não excluir da bruxaria, né, da comunidade bruxa, aqueles que não necessariamente têm uma bagagem acadêmica, aqueles que não necessariamente leram livros maravilhosos e magníficos, mas que têm uma prática bruxa muito forte. A gente tem que considerar, mas esses aí eu não considero prática de bruxaria, porque pra mim eles... A minha discussão nem chega, nem tá passando perto disso, gente. O que eu quero dizer é, independente de uma pessoa que busca um sacerdócio, né? Independente de uma pessoa que busca só praticar, porque veja, você não precisa ser sacerdote, sacerdotisa para praticar bruxaria. Não precisa, né? Você pode ser um praticante de bruxaria sem necessariamente passar por um treinamento mágico, ok? O que não significa que você não precisa estudar. Você precisa estudar. Mas o que eu quero abordar, e que às vezes eu acho que eu sinto uma falta nisso, me dá uma sensação ruim, quando a gente olha para a bruxaria moderna, para a bruxaria hoje, a bruxaria high-tech, a bruxaria de hoje em dia mesmo, às vezes me dá uma sensação de exclusão. Me dá uma sensação de que somos todos, assim, grandes eruditos, e então, assim, se você sabe assuntos tais e quais, nossa, daí você é super admirado. Quando a nossa ancestralidade, ela não está diretamente relacionada à academia, aliás, pelo contrário, né? Está relacionado ao ofício, está relacionado à prática, está relacionado ao saber na prática das coisas. Então, às vezes, eu sinto que existe... às vezes existe uma invisibilidade dessas pessoas, né? Então, algumas pessoas, eu penso até que elas se afastam da bruxaria porque às vezes elas têm dificuldade de estudar, gente. Elas ela, dentro desse contexto escolar que a gente vive, é uma pessoa que tem dificuldades de acompanhar certos assuntos, né? E essa pessoa não deixa de ser bruxa por causa disso, entende o que eu quero dizer? Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu penso que, por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tenha saído da escola já, sei lá, 20 anos, 30 anos, que essa pessoa não tem o hábito de estudar. Então alguns assuntos são muito básicos, realmente, é verdade. E hoje a internet ajuda bastante através de vídeos, através de informações. Mas o que eu quero dizer é que às vezes eu sinto a bruxaria moderna, eu sinto ela um pouco excludente dessas pessoas que têm uma dificuldade para estudar. Eu notei isso, gente, dentro da minha própria experiência como uma pessoa que orienta outras pessoas no caminho. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade e que isso tem a ver com um banco de escola mesmo, com oportunidade. Isso não tem a ver com inteligência ou não inteligência, isso tem a ver com oportunidade. E a bruxaria, sendo ela uma arte, para mim, no meu caso, para mim uma religião que honra a ancestralidade, uma religião marginalizada, eu não posso deixar essas pessoas se sentirem inferiores, porque de repente elas estão dentro do meu clã, e dentro do meu clã tem pessoas que têm pós-graduação, tem pessoas que têm mestrado, tem pessoas que tiveram oportunidade de estudar, entende? Essa vivência me proporcionou essa visão. Tem pessoas que possuem graus variados de dificuldade dentro dos estudos do meu próprio clã. Então, e às vezes a gente que teve uma oportunidade de estudar, ainda que como eu tenho estudado em colégio público, fui estudar por conta as coisas depois, né? Porque, embora ainda era um pouquinho melhor, mas assim, né? Mesmo assim, a gente teve certas oportunidades que outras pessoas não tiveram, certos incentivos. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, um trabalho escrito, né? Analisar uma manifestação, então o que a pessoa entendeu. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, o analfabetismo funcional mesmo, as pessoas têm dificuldade de entender o que está escrito. Então assim, eu consegui com algumas ferramentas, eu aprendi muito com essas pessoas, sabe, que são meus queridos, meus amados, eu aprendi demais com elas, porque eu tinha que alcançá-las. Eles liam um texto, não entendiam o que estava sendo escrito ali. Às vezes tem a questão do repetir, né? Então, assim, a pessoa repete algumas coisas, mas ela não entendeu. Então, ela repete, mas ela não entendeu.
Então eu passei, por exemplo, uma das ferramentas que eu utilizo então é o áudio. Então assim, eu leio aqui, o que você entendeu? Fala com as suas palavras para mim. E aí a pessoa falava com as suas palavras, eu tentava falar com as palavras que a pessoa conseguia entender para ela acessar aquilo. E muitas dessas pessoas, eu moro no interior de São Paulo, né? Então, e muitas dessas pessoas têm um conhecimento de terra que deixa, olha só, deixa no chinelo, conhecimento da terra, gente. Do plantio, né? Dos segredos da terra. E a gente meio que, eu sinto que às vezes a gente perdeu um pouco isso, né? Então a gente traz uma erudição e veja, eu não tô dizendo que não é importante estudar, eu não tô dizendo isso, é importante. Mas o que eu tô dizendo é que a gente precisa, acho que a gente precisa amadurecer ainda como comunidade, independente se você entende as artes pagãs como tudo sendo uma coisa só, se você se entende bruxa, pagão, feiticeiro, sei lá o quê. Mas se vocês, principalmente vocês que se identificam como pagãos e bruxos, cara, a gente tem que olhar para essas pessoas, né? E eu vejo isso aí desde que eu era novinha, que eu comecei os debates na internet, comecei a conversar, eu via uma agressividade, né? Chamando as pessoas de burra. Então havia no final da década de 90, havia na internet algumas pessoas que diziam assim, não, a Wicca, ela remonta o Neolítico, era uma fala muito comum. Uma fala que muitos falaram, né? Muitas pessoas repetiram. Mas por que repetiam essa frase? Porque ainda não haviam estudado, né? Agora sim, e essas pessoas elas eram rechaçadas assim de forma assim abominável, né? Então eu via, e assim, isso é só um exemplo, tá? Tinha várias coisas, e às vezes coisas que nem eram assim equivocadas, eram coisas assim da pessoa querer entender. Então muitas vezes as pessoas elas se silenciavam, ficavam quietas, porque elas tinham medo de se manifestar. Elas tinham medo porque elas diziam, pô, essas pessoas sabem muito. E é o seguinte, gente, saber muito com computador, com internet, por favor, né? Então, e aí eu vi assim, aí eu vi os bruxos enciclopédia, assim, eu comecei a chamá-los de bruxos enciclopédia. São aquelas pessoas que sabem tudo. Elas sabem tudo, elas têm todas as respostas, mas se você vai olhar realmente para a vida dela, para a prática dela, o quanto que ela traz de todo aquele conhecimento e transforma em sabedoria, porque você faz isso à medida em que você pega aquilo que você aprendeu e aí você pratica aquilo que você aprendeu. Pode ser aos trancos e barrancos, a gente não é perfeito, nem é o objetivo. Mas muitos enciclopédias, assim, tidos como o Super Master Blaster. E às vezes tendo atitudes até bastante arrogantes, bastante de ferir os outros. De ferir os outros que não sabem. E isso, pra mim, vai totalmente contra o que é a bruxaria. Né? O que é essa arte toda? Que pra mim, até pela história mesmo, né, de quem eram os pagãos, de quem eram as pessoas que a gente considera como nossos ancestrais, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram os grandes acadêmicos, os doutos? Pelo contrário. Então, se hoje a gente tem oportunidade de estudar, se hoje a gente teve a oportunidade de crescer, ótimo, vamos estudar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos crescer, vamos quebrar alguns paradigmas, vamos repensar algumas coisas, mas isso tem que servir para a gente agregar, gente, né? Não para a gente separar. Porque se a gente acabar se separando só nos grupinhos, né, que super sabem as coisas, a gente deixa de aprender com aqueles que são os bruxos da terra mesmo, sabe assim? E a minha experiência dentro do Semente, né, a minha experiência orientando essas pessoas me ajudou muito. Porque é muito fácil você trazer os mistérios para quem lê um livro aí e super entende o que leu. Difícil é você fazer a pessoa entender que ela já está vivendo esses mistérios, que ela não precisa, ela não vai acessar os mistérios a partir do livro, né? Mas a partir da prática que ela vai ter na vida dela. E não pelo livro. O livro ele vai auxiliar muito. Gosto muito de falar que quando a gente fala em processo iniciático, processo de transformação, tem a parte formal, que se você quer ser um sacerdote, você vai ter que passar, então você vai ter que estudar. Então, mesmo que você tenha dificuldades cognitivas, dificuldades de aprendizagem, você tem que conversar com a sua sacerdotisa, com o seu sacerdote, para eles te auxiliarem nesse ponto. E o sacerdote e a sacerdotisa, se não tiverem como auxiliar nesse passo, precisa buscar alguém que ajude, alguém da área da educação, pode ajudar bastante, né? Eu tenho a sorte, por exemplo, de ter
de ter o elfo que ele é da área da educação, então ele estudou sobre isso, né? Então ele sempre me dá altas dicas. E eu, por ser professora há muitos anos, então assim, eu já entendo mais ou menos, já sei como que tá rolando ali o negócio, né? Quais são as dificuldades, onde eu tenho que pegar. Gera mais dificuldade mesmo, com certeza, gera mais dificuldade. Mas se você quer ser um sacerdote, você vai ter essa parte formal, que você vai ter que estudar, que se esforçar, e seu sacerdote tem que te auxiliar. Seu sacerdote, seus irmãos de grupo. Mas existe a real, né, o despertar, a iniciação, que é substancial, que é aquela de dentro mesmo, né, que vai acontecendo com a prática, que vai acontecendo quando você transforma o conhecimento em sabedoria, né, e essa sabedoria e essa transformação interna, essa transformação, ela sinceramente, ela não vem de você ter lido tantos livros, de você ter escrito tantos artigos, de você sei lá o quê, ela vem da prática. Então eu acho que a gente precisa repensar algumas coisas para que a gente não tenha uma visão da arte excludente. Então a gente que muitas vezes a gente fala, né, assim, não, porque a gente é meio contra a cultura, a gente é isso, a gente não pode ter atitudes que são excludentes das pessoas que têm dificuldade, a gente tem obrigação de ajudar essas pessoas, né? Eu penso assim, acho que a gente tem obrigação de ajudar essas pessoas. As pessoas que são mais velhas, né, que faz tempo que estudou e aí não consegue acompanhar, ter o hábito mesmo da leitura, num país em que não se incentiva o hábito da leitura. Uma das coisas que eu faço bastante assim, as pessoas no treinamento dentro do Semente, né? Elas vão ler o livro e elas têm que comentar comigo, então elas mandam áudio, então tem lá 500 mil áudios, aí eu vou lavar uma louça, vou fazer uma coisa, boto os áudios lá pra ouvir o que eles estão falando, e aí eu vou comentando e a gente troca uma ideia, e nesse trocar de ideia, ó, a oralidade, né? E nesse trocar de ideia, vai caindo as fichas, que às vezes aquele texto rebuscado que a pessoa tava lendo e não entendia nada, queria dizer, né? E às vezes coisas técnicas, né? Coisas um pouco técnicas, porque magicamente falando tem, né? Coisas técnicas. Numa conversa, então ela vai trazer o que ela entendeu, o que ela não entendeu, a gente vai lá, conversa, a gente aprende junto e a gente refaz tudo isso, né? A gente inclui essas pessoas que não podem estar excluídas, né? Não pode, dentro da nossa arte não pode ter isso. E assim, gente, o quanto é gostoso, o quanto que é legal, maravilhoso, assim, de ver, assim, sabe? Às vezes até as pessoas falam assim, pô, estudou, né? Eu passei a gostar de ler depois disso, eu entendo mais tal coisa. Ou como eu já ouvi assim, a minha família nunca me incentivou a estudar, me incentivaram a trabalhar desde cedo. E nesse passo você também não vai jogar ele contra a família, né? Você vai falar a verdade, os seus pais, a sua família fez o que achou que era melhor, junto com as ferramentas que eles tinham. Então, assim, funcionou para eles dessa forma, eles trouxeram. A gente está trazendo uma coisa para agregar, né? Aquilo que sua família civil te ensinou, a gente vem agregar. Então, eu queria trazer essas reflexões para vocês, que eu acho que é importante a gente pensar que a arte não pode ser excludente. Então, se a gente for excluir as pessoas porque elas têm dificuldade de entender certos assuntos, então eu penso que alguma coisa se perdeu. Tá bom, gente? Então é isso. Digam pra mim o que vocês pensam, o que vocês acham de tudo isso. Vocês concordam, discordam? Você tem dificuldade de estudar? Tem dificuldade de entender textos, de entender as coisas? Fala pra mim como que vocês resolvem tudo isso, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.